Limites da Ciência, segunda edição revista e atualizada, acrescida de um pós-fácil sobre a pandemia de Covid-19, escrito por Jorge Calado. A ciência é infinda, mas limitada. Além dos limites internos, regras, axiomas, leis, teoremas, etc., e outros impostos pelos instrumentos e técnicas de medida, os limites mais importantes são de natureza ética, política e económico-financeira. São aqui analisados os 4 CC da ciência: o caráter, as crises causadas pelo mau comportamento científico, o papel do capital e as catástrofes naturais ou causadas por falha humana. Se em 2013 a grande surpresa fora para mim a prevalência da fraude na investigação científica, 7 anos depois o problema tornou-se gigantesco. Por outro lado, a crescente burocratização do financiamento tem coartado a liberdade da pesquisa científica. A curiosidade foi substituída pela necessidade de produzir resultados. Neste livro cabem ainda as ameaças que vêm do espaço, os sobressaltos do bioterrorismo e os perigos latentes das nanotécnicas e da superinteligência artificial. Às guerras tradicionais em terra, mar e ar, juntou-se a guerra travada no ciberespaço. Finalmente, a pandemia de Covid-19 é vista como consequência do nosso uso e abuso da Gaia, o complexo geobiológico que mantém as condições de vida na Terra. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em abril de 2021. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Prefácio. Este livro começou como habitualmente começam os meus escritos: jornalismo, palestra, o artigo científico, ensaio sobre arte e ciência, catálogo de fotografia, com um título, uma frase de abertura e uma imagem ou frase final. O título sugeriu a António Barreto, quando este generosamente me convidou a escrever um ensaio sobre o tema da minha lavra, para ser publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. A frase de abertura surgiu-me imediatamente e deriva da minha mania de contrapor as artes às ciências. A imagem final tinha de ser científica. Escolhi o fado do Sol como estrela vermelha. Pelo meio, ficaram aquilo a que chamei os 4 CC da ciência: caráter, crise, capital e catástrofe, sem segundas intenções. O esqueleto do livro deriva do programa da disciplina Limites da Ciência, que fundei e regi no Instituto Superior Técnico, IST, aberto a estudantes de todos os cursos, das engenharias à arquitetura e à gestão industrial, nos anos longínquos de 2002-2004. Que eu saiba, era a primeira vez que esses temas eram abordados e discutidos no âmbito universitário. Em criança já sabia que queria ser cientista. Evolui rapidamente do desejo de ser pastor para o de astrónomo. Física e matemática eram os meus amores. Saiu uma química na rifa da vida. Cresci assombrado pelas possibilidades da física nuclear. Em menino, lembro-me de ouvir dizer que a vizinha do 4º andar, Marieta da Silveira, docente na Faculdade de Ciências de Lisboa, tinha ajudado a fazer a bomba atómica. Percebi mais tarde que a ligação era muito ténue. Silveira trabalhara no Laboratório de Física da Faculdade de Ciências de Lisboa, sob a direção de 2 físicos promissores, Manuel Valadares e Aurélio Marques da Silva, que se tinham doutorado no Laboratório Curie, em Paris. Eu próprio comecei a minha vida profissional como investigador químico da Comissão de Estudos de Energia Nuclear, que nessa altura de nuclear só tinha um nome. Admirava J. Robert Oppenheimer, o físico culto pai da bomba atómica, que se inspiraram num soneto de John Donne para dar o nome de Trinity, Trindade, ao primeiro ensaio atómico.
e seguir à perseguição e julgamento de que fora vítima, a caça às bruxas, instigada pelo odiante senador Joseph McCarthy e seus apaniguados nos anos 1950, através do teatro político de Hannah Kiphart, no caso de J. Robert Oppenheimer, 1964. Não era só em Portugal que os cientistas eram perseguidos e demitidos, como foram Valadares e Marques da Silva. Percebi então que os verdadeiros limites da ciência eram morais e políticos. Ensino e escrevo para aprender e arrumar as ideias. Sempre senti que a ciência era infinda. Há sempre mais para descobrir. As respostas podem parecer definitivas, mas as perguntas não acabam. A ciência é moral, não é boa nem má. Os cientistas é que são homens e mulheres com as suas qualidades e defeitos. Uns heróicos, outros fracos e venais, sem escrúpulos de qualquer ordem. Confesso que as surpresas maiores que tive ao escrever este livro se prendem com a generalização da fraude científica, que é crime. A ciência começou pela curiosidade do Homo sapiens. Para o bem e para o mal, hoje a ciência é um negócio que vale milhões. Se o investimento é grande, querem-se ver resultados e depressa. A mudança teve vários efeitos colaterais, o mais grave dos quais, uma significativa perda de liberdade científica. Mas não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Sou um otimista no que se refere à ciência, mas um pessimista no que respeita ao bicho-homem. Confio no valor da ciência, mas hoje não confio na sabedoria dos decisores, políticos, económicos, científicos. Foi também por isto que escrevi estes Limites da Ciência, para avisar os leitores portugueses dos perigos e crimes subjacentes à ciência, que só podem ser minorados por uma sociedade cientificamente letrada e atenta aos valores éticos, precisamente aquilo que a sociedade portuguesa não é. Pela primeira vez, desde os começos da ciência moderna do século XVII, a humanidade tem ao seu dispor saberes e técnicas capazes de obliterar a vida na Terra, pelo menos a das espécies mais evoluídas, entre as quais a humana. E despontam novas invenções, nas nanotécnicas, na inteligência artificial, etc., com consequências medonhas. Além de que a Terra não está livre de catástrofes naturais e outras causadas por erro humano ou facciosismo terrorista. Como afirmou Lord Rees, existe o risco de o nosso século XXI vir a ser o último século, o fim da história, da ciência. A maior parte destes temas foram testados e debatidos nas aulas de Limites da Ciência no IST. Foi, portanto, com a colaboração dos estudantes que aprofundei algumas das questões essenciais do nosso tempo, éticas, sociais, económicas e políticas, ligadas à ciência. Enquanto fui escrevendo o livro, tive a sorte de poder discutir temas e esclarecer dúvidas com João Bordado, João Pedro Conde, Hermínio Diogo e João Fareleira, amigos e colegas do IST, e com João Paulo André, outro tanto da Universidade do Minho. Aprendi coisas novas e a todos quero testemunhar o meu reconhecimento. Uma vez mais, contei com o apoio e a crítica de Joaquim Moura Ramos, colega e amigo de sempre, que aceitou ler as várias secções à medida que saíam frescas da minha mente e do computador. Questionou alguns pontos e fez sugestões que melhoraram consideravelmente a minha argumentação e, por isso, lhe estou gratíssimo. A António Araújo, diretor da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quero agradecer o interesse pelo meu trabalho, bem como a confiança e a paciência com que aceitou os vários adiamentos na entrega deste texto. Haverá, certamente, pequenos acrescentos e afinações durante a revisão que se segue, mas o ponto final do livro foi aposto no dia do bicentenário de Giuseppe Verdi, o Shakespeare da ópera. É apenas uma coincidência, mas uma coincidência que me deleita. Jorge Calado, Nova Iorque, 10 de outubro de 2013. 1. Caráter da ciência. Começos. A arte foi uma necessidade, a ciência uma curiosidade. A necessidade de exprimir algo e a curiosidade de compreender tudo. As mais antigas pinturas paleolíticas das cavernas remontam a 40 mil anos. A contagem, a primeira manifestação da aritmética, iniciou-se com a noção de eu, 2, o casal, muitos, que ainda permanece em certas tribos aborígenes do Brasil ou da Austrália. Continuou com a correspondência entre os dedos de uma ou das duas mãos e os números cardinais, mas a numeração só teve expressão gráfica e hieroglífica cuneiforme a partir de 4000 a.C. A numeração ordinal,
primeiro, segundo, terceiro, etc., é mais complexa e aparece ligada ao estabelecimento de uma hierarquia societal. Todos nascem iguais, mas uns tornam-se mais iguais que outros. A ciência, ou traço da técnica, começou com a agricultura. O arado, as 5 máquinas elementares dos gregos, roda e eixo, alavanca, cunha, roldana, parafuso, determinaram o paradigma civilizacional. A observação do céu, das estrelas fixas e dos planetas, por simples curiosidade ou religiosidade, deu origem à primeira grande base de dados astronómicos, que está na origem do calendário. A sucessão dos dias e das noites e das estações, primavera, verão, outono e inverno, conduziria à percepção do mês lunar e do ano solar. Foram estes os primórdios da ciência e da técnica. Estabelecidas as bases da língua, matemática, com o desenvolvimento da aritmética e da geometria, pelos gregos, árabes, persas e chineses, a árvore das ciências pôde crescer e evoluir. Todas as ciências aspiram à condição de matemática, e é esta que mede a pureza e dureza das ditas. Conhecimento que não está matematizado, em que não é possível fazer previsões quantitativas, não é ainda ciência. As ciências duras são as mais matematizadas e as moles endurecem com o tempo, como acontece ao pão. A física moderna nasceu em 1609 com Galileu Galilei e a química moderna, por oposição à alquimia e à iatroquímica, em 1661 com Robert Boyle. Galileu estabeleceu as leis da queda dos graves e do movimento no plano inclinado. Observou a Lua e as fases de Vênus e descobriu os satélites de Júpiter, assim confirmando o modelo heliocêntrico do universo. Boyle começou a racionalizar a química com a publicação em 1661 de O Químico Cético. O comércio e a navegação prosperaram com o avanço da física e da astronomia e vice-versa. A Revolução Industrial deu um enorme impulso à química com o entendimento da combustão. A exploração mineira é inseparável do progresso da mineralogia e da geologia. A agricultura potenciou a botânica e a zoologia, esta última também presente no uso dos fertilizantes de origem animal e no combate às pragas. A biologia emergiu mais tarde, em parte por causa da contaminação religiosa. Embora a célula tivesse sido descoberta em 1665 por Robert Hooke, um assistente de Boyle, a teoria das células, uma espécie de teoria atómica da vida, só começou com Theodor Schwann, que em 1839 teorizou que tudo o que é vivo é composto de células e dos seus produtos. Foi já em pleno século XIX que se tornou possível separar a ciência da religião, com a aceitação generalizada, embora contraditada aqui e acolá, de que as formas anímicas e vitais eram, afinal, de natureza físico-química. A evolução das espécies através da seleção natural, proposta por Charles Darwin em 1859, marcou outra clivagem na metáfora criacionista do universo. A psicologia e outras ciências sociais são um produto do século XX, com antecedentes no século anterior. A Condição da Classe Trabalhadora em Inglaterra, de Friedrich Engels, foi publicada em 1845. Humanas são todas as ciências, fruto da inteligência dos homens e das mulheres. Quanto ao corpo humano, é o primeiro dos laboratórios. Um compósito de substâncias químicas em interação e reações constantes, mas também uma sociedade organizada de células. Ser e não ser. No princípio estava tudo misturado, o chamado sincretismo dos conhecimentos primitivos. A análise e síntese dos saberes gerou a filosofia. Ainda hoje, nos países anglo-saxónicos, o doutoramento dá pela sigla PhD, Philosophiae Doctor, ou DPhil, Doctor Philosophiae, na Universidade de Oxford. Doutor em filosofia, mesmo que se trate de matemática, química ou psicologia. É estreita a fronteira que separa o saber do não saber, como escreveu Santo Agostinho no livro 11 das Confissões, cerca do ano 400. O que é, então, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se alguém me pergunta e eu quiser explicar o que é, já não sei. Quando uma parcela de saberes se organiza matematicamente em ciência, sai do campo da filosofia. Mas o conhecimento científico apenas abarca uma parte muito reduzida das coisas que interessam à humanidade. O resto é especulação filosófica. Como explicou o matemático e filósofo Bertrand Russell, uma das utilidades da filosofia é manter viva a especulação sobre coisas que ainda não são suscetíveis de tratamento científico.
Ao isolar a ciência, é mais fácil dizer o que a ciência não é do que definir aquilo que é. A ciência não trata das grandes questões, como as postas em 1897 pela célebre pintura de Paul Gauguin, de onde vimos, quem somos, para onde vamos. Perguntas deste tipo devem ser remetidas para o foro da filosofia e até da religião, o terceiro polo, juntamente com a arte e a ciência das reflexões humanas. A curiosidade científica tem limites. Há perguntas que não se fazem. O mito de Orfeu, ou a identidade de Lohengrin na ópera homónima de Richard Wagner, está vivo e recomenda-se no campo das ciências. Orfeu perde Eurídice quando desobedece aos deuses e olha para a amada. Elsa perde o noivo por querer saber quem ele é e de onde vem. Olhar para trás tem consequências fatais, como aconteceu à mulher de Lot, segundo a Bíblia. De um modo geral, ciência é conhecimento validado empiricamente, através da experiência. No princípio do século XVII, Francis Bacon apontou o caminho: analisar a experiência e desmontá-la, e através de um processo cuidadoso de exclusão e rejeição, chegar a uma conclusão inevitável. Disputando Aristóteles, Bacon valorizou os aspectos práticos e úteis da ciência e celebrou as três grandes invenções ou descobertas: imprensa, pólvora e magnetismo, bússola, que tanto beneficiavam a literatura, a guerra, hoje diz-se a defesa, e a navegação. Em novo instrumento, órgão, a segunda parte de A Grande Instauração, nunca completada, onde explanaria o seu sistema de filosofia, publicado em 1620, anteviu uma progenie de invenções que superarão até certo ponto e mitigarão as nossas necessidades e misérias. Com Bacon, a ciência deixa de ser uma curiosidade e passa a ser um imperativo social. A ciência é útil. É a era de Galileu e de Boyle, o nascimento da ciência moderna em todo o seu esplendor. A ciência exprime-se através dos números e das imagens. A matemática é a sua linguagem natural. Já Galileu afirmava em O Ensaiador, 1623, a filosofia, natural, nome por qual era conhecida a ciência, está escrita neste grande livro. O universo que está permanentemente aberto e ao alcance dos nossos olhos. Mas o livro não pode ser compreendido sem antes aprendermos a linguagem e os caracteres em que está escrito. A linguagem é a matemática e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível compreender uma única palavra. É o uso da matemática que permite fazer previsões, mesmo quantitativas, em ciência. Não só prever o que vai acontecer, mas quando e como. Um exemplo corriqueiro é o do cometa de Halley, descoberto em 1705 por Edmund Halley, e que reaparece, matematicamente certo, todos os 76 anos, em média, dependendo das posições relativas dos astros. A última vez foi em 1986 e a próxima será em 2061. A exclusão e a rejeição baconianas vieram para ficar. É mais fácil mostrar que uma teoria está errada do que provar que está certa. Não é necessário mais do que um facto ou uma experiência contraditória para concluir que a teoria falha. Um facto ou uma experiência confirmativa não provam que a teoria é verdadeira. A refutação da conjetura e dos resultados a que aquela conduz prevalece sobre a indução. Não existe um método científico para a investigação científica, embora haja regras lógicas de dedução que é bom observar. A intuição dos cientistas deve ser sistematicamente testada com a refutação. Refutar, refutar, refutar é a palavra de ordem. Fazer contra a natura de advogado do diabo. Lembro-me dos debates na Oxford Union, a Associação de Estudantes da Universidade, e da excelente preparação científica que eles proporcionam. Testemunhar um jovem a defender uma proposição da qual discorda e a ganhar o debate é receber uma lição de liberdade. Ficou célebre, em 1933, a moção "Esta casa nunca, em nenhumas circunstâncias, lutaria pelo seu rei e pelo seu país". Menos de 6 anos depois, falo-ia corajosamente. No entanto, em 2011, a moção "Esta casa aboliria o Estado Social" não passou. Felizmente, o hábito parece ter chegado a Portugal. Começou em 2008 no Porto, com a organização da Sociedade de Debates da Universidade do Porto, e tem-se estendido a outras universidades do país. O primeiro mandamento do famoso Decálogo Liberal, escrito em 1951 por Bertrand Russell, as regras que, enquanto professor gostaria de promulgar, recomenda: não te sintas absolutamente certo de nada.
O quinto e o oitavo são igualmente relevantes para quem se interessa por ciência. Não tenhas nenhum respeito pela autoridade dos outros, pois é sempre possível encontrar autoridades contrárias. E descobre mais prazer na discordância inteligente do que na concordância passiva, porque se valorizas como deves a inteligência, a primeira implica uma concordância mais profunda. É imperioso desconfiar daqueles que nunca têm dúvidas. São, frequentemente, os que mais se enganam. Infelizmente, temos exemplos que bastam perto de casa. Um erro, um falhanço, um beco sem saída na investigação científica podem não originar mais um artigo, mas representam progresso. A ciência avança pela negativa. Pense no método de demonstração dos teoremas, inventado pelos gregos, de redução ao absurdo, em que se parte do contrário da tese que se pretende provar para chegar à conclusão de que a premissa está errada. Por exemplo, a demonstração devida a Euclides de que a sucessão de números primos, aqueles que são apenas divisíveis por si e pela unidade 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, é ilimitada. Começa-se por admitir que existe um número primo P, maior que todos os outros, e o resto da prova é uma criação tão bela como a Vênus de Milo ou a Primavera de Botticelli. Limites internos. A própria ciência cria os seus limites internos. São os dogmas científicos, axiomas, leis, regras, teoremas. Não se pode construir um triângulo em que um dos lados é maior ou igual à soma dos outros dois, ou menor ou igual à sua diferença. Sabe-se também que, num mundo, sistema, isolado, não há fontes nem sorvedouros. O que se cria é quantitativamente igual ao que se perde. A massa e a energia, ou melhor, a dupla massa e energia, permanecem constantes. Albert Einstein chamou à massa e à energia duas formas alternativas de existência, tal como a quadratura do círculo, encontrar, por um método gráfico, com esquadro e compasso, o quadrado com área igual ao de um círculo. O movimento perpétuo, que implica a criação de energia, mantendo-se a massa constante, é uma quimera utópica. 2 mais 2 são mesmo 4. Parte do abismo financeiro de 2008 pode ser explicado por uma violação deste tipo, a tentativa de criar riqueza por meios virtuais. Por outro lado, observar é perturbar, e não há ciência sem observação. À escala atómica, aquilo que se observa é diferente daquilo que existia antes da observação. Felizmente, essa diferença é desprezável no mundo à nossa escala. É esta a essência do princípio da incerteza que Werner Heisenberg resumiu em 1927. Outro exemplo de limite intrínseco à própria ciência está no teorema de incompletude, teorizado por Kurt-Gödel em 1931, referente à aritmética dos números naturais 1, 2, 3, 4. Nenhum sistema consistente de axiomas é capaz de provar todas as verdades sobre as relações dos números naturais. Haverá sempre proposições ou conjecturas verdadeiras que não podem ser provadas dentro do sistema. Eis os primeiros limites científicos. Há também limites provisórios, impostos pelas técnicas disponíveis. Galileu só pôde fazer as suas descobertas astronómicas depois de dispor de um telescópio razoavelmente poderoso que aumentava cerca de 20 ou 30 vezes o que encontrava no seu campo de observação. Igualmente, o estabelecimento da conservação da massa requeria balanças muito precisas, tal como a demonstração da conservação da energia necessitava de termómetros mais fiáveis do que à décima de grau. O microscópio permitiu o desenvolvimento da biologia, tal como o engenho pneumático, bomba de vácuo, o estudo dos gases e a garrafa, condensador, de Leiden, a investigação da eletricidade. A história da ciência é também a saga das invenções técnicas. O que pode ser descoberto ou inventado depende, em cada instante, do que pode ser construído. E o que pode ser construído é função dos materiais disponíveis, que, por sua vez, dependem do progresso técnico. A Revolução Industrial foi, em grande parte, determinada pela substituição da madeira como material de construção e da pedra pelo ferro. A ereção entre 1777 e 1781 da ponte de ferro sobre o rio Severn, perto de Coalbrookdale, em Inglaterra, é um dos marcos da história da engenharia. Mais tarde apareceram as pontes de betão, aço, polímeros reforçados com fibras, etc., ou combinações destes vários materiais. A descoberta ou invenção de materiais cada vez mais fortes, num sentido lato, é uma maneira de ultrapassar a autolimitação do crescimento. Um exemplo simples encontra-se na evolução dos arranha-céus.
A forma ziguratal em escadaria da primeira geração de edifícios muito altos construídos nas primeiras décadas do século XX explica-se pela necessidade de os andares inferiores aguentarem o peso de todos os que lhe são superiores. Trata-se, aliás, de uma manifestação macroscópica da chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann. O pesado fica em baixo, o mais leve vai para cima. Tal como a composição do ar varia com a altitude. Mais rico em oxigênio a altitudes mais baixas do que elevadas, por serem moléculas mais pesadas que as de nitrogênio. Com o design e invenção de materiais mais resistentes, deixou de haver tal limitação. Os limites em altura são hoje impostos por outras considerações. O espaço ocupado pelo maior número de elevadores, daí a solução de elevadores exteriores panorâmicos, e as vibrações sonoras, como as de um diapasão, de edifícios muito altos e estreitos, induzidas pelo vento, que tornam a sua habitação um martírio. A própria evolução natural fornece bons exemplos de autolimitação. A árvore mais alta do mundo, com 115,5 metros de altura, é uma sequoia, no Redwood National Park, na Califórnia. Mas as árvores crescem numa direção predominante. O crescimento de um corpo tridimensional sem mudar de forma, isto é, mantendo as mesmas proporções lineares, é limitado pela relação superfície-volume. Enquanto a primeira varia com o quadrado de uma dimensão linear, o segundo aumenta com o cubo da mesma dimensão. Como notou Peter Medawar, Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1960 pela descoberta da tolerância imunológica adquirida, um animal terrestre maior que o elefante seria dificilmente sustentável. O peso do animal maciço aumenta com o volume, isto é, com o cubo da sua altura ou comprimento, enquanto a capacidade de as pernas suportarem esse peso depende da área das patas, ou secção transversal das pernas, que varia apenas com o quadrado. Um elefante substancialmente maior teria pernas tão grossas que não conseguiria andar. Como a mente humana não é um computador digital, possui a capacidade e imaginação de intuir verdades que não podem ser provadas, e outras que ficam no limbo durante séculos até se descobrir a prova. Um bom exemplo de intuição genial é a conjectura de Pierre de Fermat, que levou mais de 350 anos até ser demonstrada por Andrew Wiles em 1995. Em termos corriqueiros, pode afirmar-se que, no universo dos números inteiros, se há quadrados que podem ser expressos pela soma de dois quadrados de outros números inteiros, como acontece com 5, 3 e 4, o mesmo é impossível com cubos, quartas potências e por aí fora. No século XVII, a época de Fermat, estavam ainda por inventar as técnicas matemáticas que possibilitariam a demonstração de tal conjectura. A aparelhagem matemática também evolui, métodos e técnicas que permitem resolver questões cada vez mais complexas. Serendipidade. De vez em quando é preciso criar uma palavra nova. Por exemplo, quando se passou do telefone fixo ao telefone móvel. Em Portugal, optou-se pela palavra telemóvel, um disparate, na medida em que o que é móvel é o phone e não o tele. Compare-se com os correspondentes anglo-saxónicos. Mobile phone ou cell phone. Mais correto seria chamar-lhe phone móvel, que continuaria a rimar com automóvel, as duas coisas que os portugueses mais amam. Mas o uso faz a palavra e telemóvel ficou. Outras vezes vai-se buscar uma palavra francesa, galicismo, ou inglesa, anglicismo, porque soa mais fino, embora exista em português castiço a palavra exata. Um caso relevante é o uso e abuso da palavra tecnologia, do inglês technology, quando existe a portuguesíssima técnica. A minha alma mater chama-se Instituto Superior Técnico e não Instituto Superior de Tecnologia. A razão é simples. Os políticos e os cientistas e técnicos portugueses do princípio do século XX, quando o IST foi criado, falavam e escreviam melhor na nossa língua do que os atuais. As novas tecnologias, que enchem a boca dos políticos, são de facto novas técnicas. Há, no entanto, uma palavra especial que há vantagem em usar de forma semelhante nas várias línguas, até porque tem uma grande incidência na descoberta científica. Serendipidade, do inglês serendipity, um termo criado no século XVIII, mas que só se começou a generalizar nos anos 1970. Há casos fortuitos e a serendipidade é o gancho onde eles são pendurados. O curioso é que a raiz da palavra vem de uma ilha conhecida por muitos nomes e bem familiar aos portugueses: Sri Lanka, Ceilão, Taprobana, como na primeira estância dos Lusíadas. Serendip ou Serendibe. O vocábulo
Serendipity foi criado pelo homem de letras Horace Walpole em 1754, numa carta ao seu amigo Sir Horace Mann. Referia-se a um conto clássico persa publicado em 1557, Os Três Príncipes de Serendip, que, por acaso e sagacidade, estavam sempre a descobrir coisas que não procuravam. Sim, muitas das melhores descobertas científicas não são premeditadas, mas sim fruto do acaso. Já o grande Francis Bacon escrevia em 1620, no Novo Instrumento, referindo-se à pólvora, seda, açúcar, magneto, papel, etc., que estas coisas não foram descobertas pela filosofia ou pelas artes da razão, mas por sorte, chance e ocasião. No entanto, a sorte só bafeja aqueles que têm uma mente preparada e jogam bem. São quase sempre os bons cientistas que fazem acidentalmente grandes descobertas científicas. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, quando ia à procura da Índia. Bem, os vikings tinham lá chegado muito antes, cerca do ano 1000. Em 1828, ao tentar preparar um composto inorgânico, cianato de amónio, a partir da reação entre dois compostos inorgânicos, Friedrich Wöhler verificou que tinha afinal sintetizado um composto orgânico, a ureia, presente na urina dos mamíferos. A distinção entre inorgânico e orgânico fora estabelecida cerca de 1807 pelo seu mestre, o sueco Jöns Berzelius. Compostos inorgânicos provêm de fontes minerais. Compostos orgânicos têm a sua origem em organismos vivos. Wöhler provou que as substâncias fabricadas pelos organismos vivos podiam ser obtidas no laboratório por meios estritamente químicos. A síntese da ureia marcou o fim da teoria do vitalismo e a química orgânica passou a ser a química dos compostos de carbono, embora haja compostos com carbono, como os carbonatos e os cianatos, considerados estritamente inorgânicos. Hoje, o adjetivo orgânico tornou-se, por um lado, uma obsessão coletiva e, por outro, pau para toda a colher. Aplicando-se a tudo, não significa nada, apenas marketing luzidio. A vida de Alexander Fleming é um exemplo de serendipidade múltipla, mas o sujeito estava bem preparado. Aos 5 anos de idade tinha de andar todos os dias 1,5 km a pé para ir à escola, e aos 10 anos a distância a percorrer para chegar à escola secundária era de 6 km. Aos 12, estudante interno em Kilmarnock, Escócia, fazia todos os fins de semana os 20 km a pé, ida e volta para ir a casa. Razões financeiras levaram-no a protelar os estudos e, quando os retomou no Hospital de St. Mary, paredes meias com a estação de Paddington, em Londres, tinha encontrado a sua casa científica para o resto da vida. Em 1922 deixou cair por descuido, estava constipado, uma lágrima numa cultura bacteriana dos seus mucos nasais. No dia seguinte, verificou que, onde caíra a lágrima, não houvera propagação de bactérias. Conclusão, as lágrimas continham um enzima, a que deu o nome de lisozima, com propriedades antibióticas. Outro descuido, agora em 1928, está na base de uma das mais importantes descobertas científicas do século XX, a da penicilina. A história entrou no anedotário popular e é com o desalinho capilar de Einstein uma das imagens de marca da ciência do século passado. Uma placa de Petri destapada com uma cultura bacteriana de Staphylococcus, uma janela aberta, um esporo de um bolor ignoto a pousar na placa e a exercer a sua ação antibiótica. Estudado o caso, Fleming verificou que o bolor pertencia ao género Penicillium. Daí ter batizado a substância antibiótica com o nome de penicilina. Coube a Howard Florey, professor de patologia da Universidade de Oxford, com a colaboração de Ernst Chain, desenvolver os processos de concentração e purificação da penicilina que permitiram o seu uso extensivo durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, Fleming, Florey e Chain ganhavam o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Acrescente-se, como curiosidade, que a penicilina usada nos primeiros tratamentos foi criada em arrastadeiras de hospital e, como havia pouca, era reciclada da urina dos doentes. Os exemplos de serendipidade multiplicam-se nas ciências aplicadas. Procura-se uma coisa e descobre-se outra. Muito mais interessante. Despreza-se um produto por não servir o objetivo pretendido, até que alguém se lembre que será utilíssimo noutra aplicação. A ciência dos novos materiais, em particular dos polímeros, está cheia de histórias deste tipo. É o caso do desenvolvimento comercial do nylon, um polímero com uma estrutura semelhante à da seda.
apresentado pela DuPont na Feira Mundial de Nova Iorque em 1939 como a seda sintética feita de carvão, ar e água. Por outras palavras ou elementos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Ou do Teflon, descoberto acidentalmente por Roy Plunkett em 1938, mas considerado demasiado inerte e escorregadio para servir para alguma coisa. Resistente à ação dos ácidos e álcalis fortes, aos solventes mais agressivos e ao calor intenso, parecia indestrutível. Até que alguém se lembrou que seria o material ideal para conter o altamente corrosivo hexafluoreto de urânio, essencial no fabrico da bomba atómica. Daqui ao seu uso como revestimento não aderente de frigideiras e tachos, ou em córneas artificiais e pacemakers do coração, é uma das poucas substâncias bem toleradas pelo corpo humano, foi um passo. Ronald Reagan ficou conhecido como o presidente Teflon. Podia cometer os maiores gafes, que nada se lhe pegava. Sacudia bem a água do capote, como diz o povo sábio. Se o Teflon é um material a que nada adere, o velcro é aquele que prende tudo. Como em muitos casos de descoberta científica, a inspiração bate à porta do cérebro durante um passeio. Foi o que aconteceu ao suíço Georges de Mestral no início dos anos 1950. Ao regressar a casa depois de uma volta pelo campo, verificou que tinha o casaco coberto de carrapiços. A curiosidade científica levou-o a investigar a razão. Constatou que a superfície das sementes estava cravada de ganchos, que naturalmente se prendiam aos laços ou argolas das fibras do tecido do casaco. Daí a ideia de um fecho constituído por duas tiras mutuamente adesivas, uma com uma superfície de ganchos, macho, e outra de argolas, fêmea. Na realidade, a solução para os ganchos foi cortar o topo dos laços. Quanto ao, hoje, ubíquo post-it, nota aderente, amarelo, tratou-se de combinar uma necessidade por descobrir com uma solução já existente, à espera de ser aproveitada. Tal como aconteceu com os clipes e os alfinetes de dama, só se percebeu a sua utilidade depois de inventado. Spencer Silver, cientista da firma 3M, Minnesota Mining and Manufacturing Company. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.